Para mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo, acumular virou uma doença e um baú de problemas emocionais. É assim com o seu Levi. Armários, telhas, pias, aparelhos de televisão, instrumentos musicais e todo tipo de material enchem de entulho a casa dele. O problema começou há cerca de 15 anos e, desde então, ele acumula tudo o que vê pela frente. Ele alega que guarda os materiais para arrumar a casa. A família já tentou ajudar, mas ele se acha perseguido. Se eu não tivesse o meu nome no IPTU daqui, eles já teriam arranjado meio de me internar dizendo que eu sou anormal, entendeu? Pra dar fim em mim. É um pedaço de mim que vai. Ele é meu único irmão. E quantas vezes eu fico sem dormir por conta de não saber onde meu irmão se encontra. A única coisa que eu posso pedir para Deus é que ele possa vir a ser tratado. Por fora, essa casa parece um lar normal, mas ao abrir a porta, cozinha, sala, quarto, tudo se transformou num grande depósito de bagunça e objetos acumulados. A família vai se amontoando no pouco espaço que ainda sobrou e a dona da casa, Débora, percebe que tem algo errado, mas não sabe o que fazer para mudar. So why do I do this? Desesperado, Ron, o marido dela, tentou suicídio. Bebeu meio galão de vodka e ficou desacordado. That would have done it. Eu achei que iria perder meu marido e meus filhos. Ameaçada de perder a guarda dos filhos, Débora recebe ajuda de psicólogos e de uma equipe para tentar dar um jeito na bagunça e descartar os materiais. Mas ela sente dificuldades e não consegue jogar fora os restos de um vaso quebrado que pertencia à mãe, que faleceu há cerca de 1 ano. Ela recebe incentivo. Okay? All right, let's go put it away. Eu sinto que estou jogando minha mãe fora. Para os acumuladores, a tarefa de se livrar dos excessos é dolorosa, mas unida, a família consegue e o resultado é surpreendente. Essa psicóloga fala sobre os motivos que podem levar pessoas a se tornarem acumuladoras. Geralmente, quando a gente vai analisar cada caso, é um caso, mas na maioria das vezes a gente vê que esses pacientes tiveram alguma perda afetiva, algum ente querido que faleceu, e aí desencadeia esse tipo de comportamento para, na cabeça dele, compensar essa perda que ele teve. Mas o que os acumuladores têm a ver com a Escola do Amor? Descubra no programa de hoje. A Escola do Amor Inteligente já está no ar e, como vocês viram aí, a gente vê, Cíntia, que esse problema que algumas pessoas têm, né, de acumular tudo que vê, leva para casa, até coisas que não são utilizadas, acaba gerando uma verdadeira bagunça como essa que tá aqui, né? Que tá nos estúdios, né? Uma coisa em cada lugar, uma muito confuso. Até estar aqui mesmo nos causa uma sensação ruim. É verdade. Né? Realmente. Mas a gente sabe que isso é de propósito, né? Mas ao longo do programa vamos colocar tudo em ordem, porque chega a dar realmente uma certa angústia. Essa é a palavra certa, né? De estar num ambiente assim. É verdade. E o casal que a gente vai conhecer hoje é exatamente o sinônimo disso. Eles viveram uma bagunça generalizada no relacionamento, isso porque a situação vinha de algo mais profundo. A bagunça que se mostrava do lado de fora era resultado de uma bagunça que os dois tinham do lado de dentro. O Daniel e a Regiane tinham inseguranças não resolvidas, ciúmes e colocavam a culpa um no outro pelas escolhas erradas que eles faziam. Preste bem atenção na história desse casal e você vai entender o que é o legítimo relacionamento bagunça. Veja. Uma infância marcada pelas brigas dos pais fez com que Daniel se tornasse uma pessoa insegura e sem referência. Eu não conseguia pensar no futuro, né? Eu não sabia lidar com namoro, não conseguia tocar essa parte, né, para frente, né? Ele acabou encontrando na bebida uma fuga para os problemas.
eu me tornava mais alegre, mais extrovertido, né? E eu mudava a personalidade, né? Tirava aquela minha insegurança, aquela timidez. Quando eu bebia, eu destravava e aí ficava cara de pau e tal. E aí conseguia chegar em qualquer garota e tal. Então, gostava de sair todo final de semana por causa disso, né? Junto com os amigos. E foi com essa bagagem que ele conheceu a Regiane. Eu cresci, né, num lar muito conturbado, muitas brigas. Meu pai e minha mãe nunca tiveram um relacionamento assim que a gente pudesse admirar, eu e meus irmãos. A gente sabia que um traía o outro. Eu não tinha segurança nenhuma em casa, porque não era um lar acolhedor. E o relacionamento dos meus pais não ia bem, até o dia que minha mãe decidiu sair de casa. E eu fiquei com meu pai, eu e minhas irmãs também ficamos morando com ele. E aí eu larguei até os estudos na época, porque eu não conseguia me concentrar nos estudos, porque eu ficava com esse vazio dentro de mim, essa tristeza dentro de mim. O fim do casamento dos pais deixou traumas e Regiane cresceu com uma única certeza. Eu acreditava que não existia homem fiel. Namorados eu tive tive uns 7, mas sério entre aspas, porque não passavam de 3 meses ou 4 meses. Eu saía pra balada e eu ficava com outros garotos também, mesmo namorando. Até que ela conheceu um rapaz e engravidou. Ele começou a me tratar mal, com frieza, e ele não parava em casa, eu ficava sozinha. Eu descobri a traição e eu nunca mexia no celular dele. E um dia eu acordei e ele estava indo trabalhar e eu resolvi ver as mensagens dele, dar uma vasculhada. E aí eu encontrei várias mensagens, né, de uma ex-namorada dele. E aí eu fiquei muito revoltada, eu era uma pessoa muito vingativa. E eu planejei como que eu iria fazer ele sentir aquela dor que eu estava sentindo, só que eu queria que ele sentisse 10 vezes pior. E aí eu traí ele com o melhor amigo dele. Ela se queixava comigo, ela falava que ele era muito ruim, que ele não fazia nada para ela, ele só queria saber de andar de moto, né? Saía, deixava ela em casa com o filho, meu filho pequeno, então ele não dava atenção nenhuma para ela. Teve um dia que houve uma agressão física, eu cheguei em casa, cheguei do salão de cabeleireiro, estava arrumada e eu esperava ter uma atenção em casa da parte dele, né? E ele não elogiou, né? Eu queria atenção, né? E ele não me dava. Então eu falei que ia sair, que ia passear e foi onde que ele ficou muito nervoso, a gente começou a brigar muito feio. Aí ele veio pra cima dela, eu na hora não pensei, entrei no meio, quase que ele até me agrediu também, mas aí os meus cunhados veio, minhas irmãs veio, aí acabou parando a discussão, né, a briga. E aí foi nesse dia que a gente se separou. Aí foi aí que eu vi a Regiane lá no bairro. Eu falei, não, eu preciso superar. E nessa época eu nem tinha bebido. Eu falei, não, eu preciso superar essa timidez e chegar nela, porque ela é muito linda, né? Ela não pode ser daqui, porque eu nunca vi nenhuma mulher tão linda assim, né? Então aí foi que eu me encorajei e aí resolvi ir conversar com ela, né? Resolvi conhecê-la. A princípio eu não dei muita bola para ele e ele insistiu em me conhecer. E eu resolvi dar uma oportunidade para ele e começamos a conversar. Eu não dei bola porque ele estava o tempo todo me paparicando. Aí, no momento que ele falou, você não é tudo isso, você acha que você é tudo isso, mas você não é não. Aí foi onde eu me senti desafiada e eu falei, não, eu vou provar para ele que eu sou assim. E aí foi onde a gente se reencontrou e dessa vez a gente conversou nesse mesmo dia a decidir levar esse namoro a sério e encarar um relacionamento. Eles estavam super apaixonados e 3 anos depois foram morar juntos. Foi então que começaram os problemas. Ela queria as coisas tudo do jeito dela, né? E foi onde a gente começou a brigar mais e essas brigas acabou esfriando o relacionamento. Quando eu chorava, né, ele me tratava sempre com frieza. Em meio às brigas e adaptação, a insegurança causou um terremoto na vida deles. Ela era muito bonita, né? Eu ficava olhando o celular dela, né? Teve uma época que os dois tiveram uma briga séria, mas ela passou umas 2 noites ou uma noite em casa lá. Tanto que o Daniel foi até a porta de casa lá
que ele trabalhava de entrega, ele parou lá na frente de casa, ela não queria nem falar com ele. E, tipo, eu e minha esposa que fomos resolver a situação, apaziguar a situação, né? Dar de cupido e conversar, ela não quer te ver e tal. Ela ficava muito em cima, né? Ela marcava em cima mesmo, até no futebol, né? Já chegou uma época que a gente foi jogar futebol. Teve uma hora que ela pegou e apareceu junto com as irmãs e tal, para ver se realmente estava jogando futebol, se tinha mulheres, né, assistindo e tal. E aí, perna de pau, a mulherada deixou vocês virem pro futebol hoje? Quem manda em casa é eu, né, filho? Eu sempre liberado, né? Sempre liberado. A Regiane encheu o saco hoje. Ela falou, você vai pro futebol? Eu falei, pô, vou pro futebol toda quinta-feira. Ela perguntou 15 vezes se ia pro futebol, meu. Pô, mas você também, velho. A mulher, quem manda em casa é nós, velho. Não é mulher, não. Vamos parar de papo. A galera já tá atrasada. Vamos bater nossa bolinha. Vamos. Tá chovendo também. Eu quero descobrir por que o Daniel não falta um dia nesse jogo. Um dia. Pode chover canivete, mas ele não falta. Rê, você não acha que você tá exagerando, não? Você vai chegar lá toda louca e, ó, maior micão, hein? Não tô exagerando, não. Você não conhece o Daniel, os amigos dele. Pode chover canivete, ele vai nesse jogo. Não, quando ele era solteiro, ele fazia esse monte de coisa. Ele também saía com os amigos, ia pra balada, saía com aquele monte de mulher. Eu conheço ele. Calma, Rê, ele não é nem louco de te trair. Não, ele é. Não duvido de nada, não. E, ó, você fica quietinha no carro, tá? Que eu não quero você no meio dessa confusão, não. Você não desce, você fica aqui. Não, eu tô preocupada. Eu tô estranhando. Eu tenho meu sexto sentido, tá? Eu tenho. Tem que acender essa luz da quadra aí, tá meio escuro já, hein? Quê? Ah, não. Pô, tá de brincadeira. Ô, na boa, desculpa aí, dá um minutinho aí. Regiane, na boa, amor, o que você tá fazendo aqui? Ué, eu vim te ver jogar, não pode? Pode, ué, mas você nunca se interessou? Nunca sequer perguntou se eu ganhei ou perdi quando eu chego em casa? Agora chega assim, sem avisar? Nossa, que felicidade que você tá indo bem. Eu tô impressionada. Ai, se eu soubesse que você vinha, eu até tinha pego carona com você, sabia? Você não vai ficar aqui até o final, né? Vou. Eu quero ver todo esse seu talento, né? Afinal, você não falta nenhum dia, né? Eu quero ver o jogo. Que bom. Ó, pelo jeito você nem vai perder seu tempo. Tá chovendo, acho que nem vai ter futebol. Mas o churrasco pelo menos vai rolar? A Regiane, fica aí, vai, dá licença. Você tem que me falar se vai rolar churrasco. Boa, Regiane. Né? Eu tenho que assistir. Ela era bastante ciumenta. Ela tinha muitos ciúmes dele, a ponto de me chamar pra pegar o carro e ir no serviço dele, pra poder ver se ele tá traindo ela com alguém, com quem ele sai do serviço. Ela sempre queria ficar de olho aonde ele estava indo, porque ela não confiava nele. O excesso de ciúme deixa o relacionamento desgastado, até que Daniel conhece uma garota no trabalho. E aí começamos a conversar, foi aí que eu decidi ficar com essa garota, né, e acabei traindo ela, né. Oi. Oi. Nossa, que bom que você esperou. Claro que eu esperei. Eu posso te acompanhar, que hoje eu tô sem carro? Claro que pode. Eu adoro companhia. E depois passa mais rápido o tempo, né? Quando a gente tá junto. Vamos? Nossa, eu tô um tempão querendo falar com você, sabia? Eu tô o dia inteiro olhando pra você percebeu? Claro que eu percebi, né? Isso é demais. Vi que você ficou me encarando. Mas, na verdade, eu achei que eu tava viajando. Porque, afinal de contas, você é comprometido, não é? Não. Esse é assunto pra outra hora. Sei. Agora, vamos curtir, vamos aproveitar um momento sem neura, vamos? Por mim, tudo bem. É? Me preocupo com você, né? Não quero depois ninguém com peso na consciência, arrependido. A Regiane? Não. Não tem que se preocupar com isso, não. Até porque qualquer pessoa no meu lugar entenderia. As coisas com ela não estão muito boas. É só chatice e confusão. Mas deixa pra lá. O importante é a gente aproveitar bem o presente. Tá bom. É? Se pra você tá bom, pra mim tá ótimo. Quem sou eu pra dizer que não, né? Então tá. Então vamos, né? Vamos. Em meio a toda a bagunça, ciúme, insegurança, traições, eles se separam, mas logo acabam reatando. Sem arrumar nada, Regiane resolve testar Daniel. Eu quis fazer uma prova com ele e eu mandei um e-mail para ele, me passando por outra mulher, e ele caiu direitinho, achando que era outra mulher. Eu quero ver qual é. Essa Marcela tá dando muito mole.
Será que eu ligo pra ela? Alô? Oi, é o Daniel. Você me pediu pra ligar, eu tô te ligando. E aí, quando a gente vai se ver? É só marcar. Você pode marcar o dia, o horário, o local, quando você quiser. Viu, Daniel? Pra quando? Quando você quer marcar? Rê? Regiane? É você? O que tá acontecendo? De que é esse telefone? Quem tá acontecendo? O que tá acontecendo? Quem pergunta sou eu. Daniel, eu não acredito que você tá fazendo isso comigo. Daniel, eu mandei um e-mail de propósito e você simplesmente caiu como um pato. Esse e-mail eu mandei pelo e-mail da Marina, esse telefone é da minha amiga Marina. Eu não acredito que você tava marcando um encontro com uma pessoa que você nem conhece. Eu não acredito que você tá fazendo isso comigo, cara. Na hora que o telefone tocou, dentro de mim eu não queria acreditar. Eu lembro que eu tava muito nervosa, tava tremendo. Eu não queria acreditar que ele iria ligar e ia cair nessa. Olha, você é um canalha, tá? Você é um canalha e eu sou uma idiota. Você é um canalha. Amor, me escuta. Deixa eu explicar. Eu não ia te trair, eu juro. Foi só uma curiosidade de homem, eu juro. Curiosidade de homem. Curiosidade de homem, Daniel. Isso pra mim é mau caratismo, tá? Isso é mau caratismo. Como é que eu vou confiar em você depois de tudo isso? Me fala. Ela pediu pra terminar também dessa vez, mas depois eu fiquei arrependido, né? E eu liguei pra ela e ela me deu uma nova chance, né? E aí, depois disso, eu fiquei com esse sentimento de vingança dentro de mim. E aí, eu traí ele com um colega de trabalho. Então, eu pensei que você nunca ia topar sair comigo, sabia? Eu sei que você tem um lance sério com carinha aí, então sei lá. Eu não ia ficar dando bobeira lá na empresa, né? Você sabe do jeito que o pessoal é fofoqueiro, que adora ficar falando nos corredores. Eu só tava esperando o melhor momento mesmo. Pois é, vieram me perguntar se a gente tava de casa. Eu falei que não, né? Mas depois de hoje, eu acho que eu não vou conseguir esconder mais. Acho que é bem difícil de disfarçar, né? A gente tá tão em sintonia e eu tô gostando tanto de viver esse momento. Mas, ó, chegando lá na empresa, você não me conhece, não fala nada pra ninguém. Não, se você quiser, eu não falo nada, porque eu esperei tanto tempo por esse momento que eu faço qualquer coisa, sinceramente. Eu acho você linda. E se depender de mim, eu vou te dar o melhor sempre. Nossa, você me deixa até sem graça. Isso vindo de você. Mas, ó, eu não quero viver relacionamento, compromisso, nada. Vamos fazer uma coisa? O quê? Vamos brindar esse nosso momento? Eu concordo. Vamos? Vamos. Na época eu não contei nada pra ele. Eu fiquei com um sentimento de remorso, de arrependimento depois da traição, mas eu fiquei quieta por um tempo. Olha, a gente vai começar a colocar em ordem aqui essa bagunça, porque vai ter que arrumar. Não dá pra ficar assim e apresentar o programa assim. E eu entendo, Cíntia, a gente tá vendo a história deles, que era uma bagunça, né? Literalmente falando uma bagunça. E não dá pra viver na bagunça. Tem que começar, por exemplo, a organizar as coisas. Vou chamar até os meninos aqui pra ajudar a gente. Por favor, o Marcos, o Luan, os contra-regras, porque se não... Deixa eu ir passando pra cá. É tanta bagunça que a gente nem sabe onde ficar, É né? verdade, e é coisa que não acaba e tem mais. muitos relacionamentos assim, que tá uma bagunça que a pessoa não sabe nem onde tá. Né? A que ponto está o relacionamento dela, né? E a gente pode dar nomes a essas coisas, por exemplo, né? A traição, a imaturidade. Vamos tirar, por exemplo, desculpa até dar as costas. Vamos lá. Como é que vai fazer para tirar isso daqui? Aquele que tá, sabe aquele problema que tá embaixo de tudo. Botou debaixo do tapete, tá ninguém bem tá vendo, bem escondido, mas tá lá. ali, né? Por favor, vamos lá. Vamos tirar esse monte de ciúmes também, as baladas. Será que eu consigo? Eu não vou ajudar muito, porque aqui o negócio tá pesado. E normalmente quando mexe uma coisa, derruba a outra. Derruba a outra. Mas o importante é arrumar. A pessoa, ela tem que botar... Deixa eu passar aqui, Luan. A pessoa tem que botar a mão na massa e começar a organizar, Cíntia. Senão, a bagunça se perpetua. É verdade. E você vê que um pouquinho que tira, né, já dá
aquela sensação gostosa. Mas o Daniel, ele veio de uma realidade onde só queria curtir, conquistar uma nova garota a cada fim de semana e se aproveitar delas e depois jogar fora. Outra forma de deixar tudo bagunçado na vida foi o que aconteceu com a Regiane, né? Ela viveu uma experiência terrível, foi agredida no relacionamento anterior, tinha um filho para criar sozinha, uma série de comportamentos impulsivos que não foram tratados. Você imagina, a pessoa não trata, não resolve o problema, vai só acumulando uma bagunça em cima da outra. E aí, quando você junta tudo isso, fica difícil alguém conseguir ficar bem consigo mesmo na relação. As cobranças vão surgindo e para colocar as coisas em ordem é preciso uma boa carga de coragem para colocar a mão na massa, como a gente está fazendo aqui, né? E foram alguns passos que o casal Regiane e Daniel tiveram que seguir. Veja como isso aconteceu. Quando eu traí ele, eu fiquei muito arrependida, fiquei muito triste, eu vi que aquilo não fazia bem pra mim. E aí eu queria uma mudança em mim, queria mudar, mas eu precisava de uma ajuda. Eu vi que eu sozinha não conseguiria fazer isso. E eu comecei a ler um livro que eu tinha em casa, da Cristiane Cardoso, que é A Mulher Vê. E eu vi que para uma mulher ser valorizada, ela precisava primeiro se dar o valor. E aí, nesse processo de mudança, eu descobri uma traição dele também. E aí eu fiquei muito triste na época, fiquei arrasada. Mas eu vi que ali seria também uma deixa para mim já confessar a minha traição também. Eu confessei para ele, falei, olha, eu também traí você. Mas aí estavam os dois ali na mesma situação, né? Os dois com aquele sentimento de traição, aquele sentimento de, assim, de uma tristeza, né, muito grande, porque é um sentimento muito ruim. Eu estava tendo essa mudança já por conta do livro, dos ensinamentos que eu havia aprendido. Então eu decidi não brigar com ele. Foi então que eu convidei ele para ir para palestra. No começo ele resistiu, mas logo ele viu que a gente precisava de ajuda e foi então que a gente chegou na terapia do amor. Chegando na palestra, a gente viu que era possível ter um relacionamento feliz e a gente ouviu como um deve entender o outro e eu aprendi a falar, tem a hora certa para falar e o jeito certo. E teve bastante ensinamento nas palestras que ajudou a gente a se transformar por dentro também. Lá aprendi a tratar, a entender o que era um relacionamento. Até então que eu não entendia, né? O que era um relacionamento, que antigamente só era egoísmo e ciúmes, né? Eu passei a confiar mais, mas ele ao mesmo tempo passou a me mostrar, me passar mais segurança. Ele não era mais aquele homem frio que quando a gente brigava e em vez de ele vir pedir desculpa, ele se isolava no canto dele e ficava sem falar comigo. E ele mudou completamente. Hoje em dia ele vem, conversa comigo. Se ele achar que ele está errado, ele pede desculpa. Mesmo se não achar que está errado, também pede. E eu também aprendi a ter essa humildade de reconhecer meus erros, reconhecer minhas falhas. Pedir para ele também pedir desculpa. Às vezes numa discussãozinha boba, a gente, em vez de levar adiante para o dia seguinte, ele sempre fala, né, que nos livros que no livro também, Casamento Blindado, que ele leu, que nunca pode levar a briga para o dia seguinte ou uma discussão. Tem que resolver antes de dormir, né? Depois que a gente começou a frequentar as palestras, a mudança era gradativa. E essas dicas simples, colocando em prática dia após dia, foi fazendo a diferença. Em vista de antigamente, como eu conheço ele desde o começo, e hoje em dia, indo para as palestras lá certinho, 100%. Se tivesse 110%, 110% transformado. Hoje existe confiança entre os dois. Não é aquele negócio onde um vai, o outro vai atrás para saber. Ela não me chama mais para ir atrás dele, né? Para ver o que ele está fazendo. Hoje a gente vê que realmente é um casal feliz, é um casal que um respeita o outro, é um companheirismo, né? Hoje ele é um ótimo pai, um ótimo marido. Hoje eu estou transformado, né? A palestra mudou minha vida, né? Mudou nossa vida, transformou nosso relacionamento.
Olha, como é bom ver, né, um casal se reorganizar e ainda dividir essa experiência positiva com os outros que podem estar vivendo o mesmo problema. E viram como é que tá o estúdio agora? Dá até prazer de ficar aqui, né? Dá uma leveza. Olha que tava, né, uma bagunça. Ó, parabéns para quem bagunçou, tá? Fez bem direitinho. E eu queria que você percebesse que o que nós fizemos aqui, quando a gente viu a bagunça, a primeira coisa que a gente fez foi visualizar que as coisas não estavam nos seus devidos lugares. E a gente começou a organizar, colocar a mão na massa, sozinhos. Eu e a Cíntia, nós não teríamos como organizar o estúdio. Então a gente pediu ajuda para os contra-regras. Então, que é o que as pessoas têm que fazer, pedir ajuda, buscar ferramentas que elas ainda não usaram para então arrumar a bagunça que está na vida delas. E a exemplo da Regiane, ela usou uma ferramenta muito importante, né? Ela leu o livro A Mulher Ver e na leitura ela aprendeu a se valorizar, né? E passou a ter um comportamento diferente, o que acabou também impactando, né, a vida bagunçada do Daniel, né? Então ela passou essa organização, vamos dizer assim, para ele, né? Tanto que depois os dois juntos começaram a ler o livro Casamento Blindado e não pararam por aí. Decidiram tomar a atitude de vir às palestras presenciais. Ali eles sedimentaram as mudanças que precisavam para não deixar mais a bagunça entrar no casamento. Porque tem gente, Cíntia, que até consegue dar uma melhorada na situação. Mas se ela não continua melhorando, a bagunça volta. E a mesma coisa na nossa vida, né? No seu dia a dia, vão aparecendo coisas na sua vida que às vezes vai te chateando, né? Situações, dificuldades que você enfrenta, que às vezes aquilo traz uma tristeza, traz uma angústia. Quer dizer, se você não tirar isso de dentro de você naquele momento, vai acumular. Então, se você diz assim, eu quero ajuda, você pode alcançar essa mudança também participando aqui no Templo de Salomão, para entender como essas mudanças acontecem através das palestras aqui. Venha logo toda quinta-feira em 3 horários, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 8 da noite. E o estacionamento e a creche são gratuitos e você não paga nada por isso. Lembrando que essas aulas acontecem em todo o Brasil. Se você quer mais informações, entre no site terapiadoamor.tv e aí você pode saber a localidade mais próxima e participar também dessas palestras. E sabe o que vamos ter no próximo bloco? O quadro 3x4 The Love School, junto com os professores Renato e Cris. É logo depois do intervalo, então não sai daí porque a gente já volta. Imagina acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada ou que perdeu seu grande amor porque você mesmo estragou o relacionamento. Ou ainda que você deixou ele passar e nem percebeu. Não corra o risco de ficar se lamentando o resto da vida. Leia o livro Namoro Blindado. Autores do best-seller Casamento Blindado, Renato e Cristiane focam neste novo livro na construção das relações para que as pessoas façam escolhas melhores, porque nunca é cedo ou tarde demais para aprender o amor inteligente. Para qualquer que seja sua fase, solteiro, viúva, enrolado, namorado, este livro ajudará a se situar no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Adquira já o seu exemplar no site namoroblindado.com. A Escola do Amor está de volta e já estão aqui conosco os professores titulares Renato e Cris. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa. Obrigado. E nós vamos agora à primeira notícia de hoje. Você já ouviu falar em despersonalização? Já ouviu? Preste atenção porque é um assunto muito sério. Veja com a gente. Transtorno de despersonalização. Sabe o que é? Os portadores dessa síndrome se sentem desconectados do próprio corpo e do mundo ao seu redor. É um distúrbio mental e faz o mundo parecer surreal, estar sob um nevoeiro. O problema, apesar de pouco conhecido, não é tão incomum. Estima-se que afete 1 a cada 100 pessoas, segundo estudos científicos. Em entrevista à BBC de Londres, uma britânica que vive esse problema contou que é como se os relacionamentos que você sabe que valoriza profundamente percam a qualidade essencial. Você sabe que ama sua família, mas sabe disso apenas na teoria, em vez de sentir amor do jeito normal. Sara teve 3 episódios crônicos do distúrbio, que chegaram a se arrastar por anos. O primeiro deles ocorreu enquanto era estudante universitária. Estava sob o estresse das provas finais.
Acredita-se que o problema seja justamente uma espécie de mecanismo de defesa, ou seja, uma forma de o corpo desligar a realidade para lidar com períodos de traumas ou ansiedade extrema. Pode ser também desencadeado pelo uso de entorpecentes como a maconha. Para quem vive com o transtorno, o mundo pode mudar em um instante. Pelo que eu entendi ali, a pessoa ela começa a ter uma percepção diferente, né, de tudo, relacionamentos, pessoas, inclusive com ela mesma. Agora, em alguns casos, é até bom que a pessoa não seja tão dominada pelos sentimentos, né, consiga, de repente, separar as coisas, porque há quem tenha exatamente o contrário disso. Ela mergulha nos sentimentos, acaba se entregando e piorando a sua situação cada vez mais. E eu vejo também uma forma da pessoa criar uma defesa, né, diante de tudo que ela já passou, né, diante dos sofrimentos, né, diante das decepções. Então, é uma forma dela se proteger, né, porque eu lembro até de uma situação que uma moça que eu atendi, e ela falava sobre isso, eu não entendo mais sobre o amor, eu tenho medo de amar. Quando você fala para mim sobre o amor, que eu falei, fui explicando para ela o que era o amor, ela falou assim, não, quando você fala isso para mim, eu tenho medo. Porque lá atrás eu já sofri muito, eu já passei por muitas situações, então eu tenho medo, porque eu vejo o amor como algo ruim, né? Então ela assimila o amor como totalmente ao contrário devido a tanto sofrimento, né? Eu vejo que essa situação com certeza vai aumentar com o tempo, porque as pessoas estão banalizando os relacionamentos, né? Hoje em dia você ouve uma pessoa falar assim, o meu marido. Na verdade não é marido, porque a pessoa não casou com ela. Né? Então, você já não sabe mais o que é o que. As pessoas estão ficando, estão indo para casa morar junto e começa a chamar aquela pessoa de marido, mulher, esposa, mas não é casado e sai, larga tudo e volta ao que era antes. Enfim, a gente não sabe. O relacionamento amoroso hoje em dia virou uma bagunça, né? Então, as pessoas também estão ficando bagunçadas por dentro. Elas estão ficando, elas estão se tirando... Como se fala, não ficar mais anexada, vamos dizer assim, ela está se removendo, se desconectando das pessoas, né? Porque, como você falou, é uma forma de proteção e também porque a pessoa perde a noção do que é um relacionamento. Então, assim, eu tô com você, mas você vai me largar a qualquer momento, então eu não vou me apegar com você, eu não vou te amar muito, eu vou dar um pouquinho só de mim. E você imagina isso várias vezes. A pessoa passar por vários relacionamentos assim. É claro que o resultado final vai ser uma pessoa que está desconectada de tudo. Já não sente mais nada, já não quer mais nada. Virou uma pessoa mesmo alienígena, vamos dizer assim. Nós aqui na Escola do Amor temos falado disso já aí há mais de 7 anos. Desde o início, nós temos falado e ensinado para as pessoas que amar não é sentir. As pessoas estão esperando sentir para fazer. Né? Eu não sinto, então não vou fazer. Quando que a verdade é que o amor é fazer as coisas certas e uma vez tendo feito as coisas certas, você sente-se bem após isso. Então, quando as pessoas usam os sentimentos para guiar suas decisões, em outras palavras, eu senti, me apaixonei, vou me entregar para essa pessoa. Elas podem se arrebentar. Ou então, não sinto mais nada por essa pessoa, não vou mais investir no relacionamento. Também podem se arrebentar. Quer dizer, não é sentimento que deve guiar o que você faz. É o juízo, é você saber o que é certo. E quando você faz o que é certo, a consequência disso é um sentimento bom. Agora, eu notei ali na matéria que eles mostraram ali bastante imagens, né, de cérebro, né, de ressonância e tal, mas não falou em nenhum momento que isso é um problema físico. Em nenhum momento mostrou, tem uma deformidade no cérebro que causa... Não, em nenhum momento falou isso. Que, para mim, no fundo, na nossa experiência, é um problema espiritual. Põe a mão na cabeça, faz uma oração, resolve o problema. Rapidinho. Essa é a verdade. É na cabeça mesmo, né? Na cabeça, exatamente. É no cérebro. Atenção para a segunda notícia. As mulheres estão perdendo bons relacionamentos para a pornografia e para o videogame. Será mesmo? Vamos ver. A eterna salva-vidas da série Baywatch, Pamela Anderson, deu o que falar com as declarações que fez nas redes sociais a respeito da forma como encara o amor. Ela disse:
Os piores amantes veem pornografia, insensível, precisam de mais e de maior variedade, mesmo violenta. Pornografia não representa o que é o amor. Homens valentes e revolucionários que leem e que estão comprometidos no mundo são sensuais. Uma outra publicação acrescentou: cabeça vazia, pornografia e videogames. Temos perdido muitos bons homens para isso. Ela disse ainda que as crianças da nova geração têm que fazer suas próprias escolhas e devem ser rebeldes o suficiente para fugirem dessa tendência da atualidade. Destacou que, em alguns casos, a pornografia substitui as relações e alguns homens se frustram e decepcionam suas companheiras quando tentam trazer para o relacionamento aquilo que se vê nos filmes ou games. Olha, eu me sinto obrigado a concordar em parte do que ela falou, daqueles que se rebelarem e não seguir uma tendência, porque hoje tem disso, né? Todo mundo faz, então eu vou fazer também, porque não é errado se todo mundo faz, mas continua sendo errado. E eu não acho que bons relacionamentos ou bons homens, né? Porque é uma questão de escolha. A pessoa, ela vai ser influenciada, mas no final ela tem como decidir se sim ou se não. E eu vejo também que o homem acaba sendo uma presa fácil, né, diante disso tudo, né? Porque toda hora tá jogando, todos os dias, e tá vendo aquilo ali de alguma forma, né? E uma coisa é fato, né? Às vezes a gente entra ali para ver uma foto, vai no Instagram, não tá tendo a pornografia ali, mas às vezes a mulher tá com uma roupa que vai chamar a atenção de uma forma errada, né? Então, querendo ou não, acaba sendo, sim, uma presa fácil, mas a gente sabe também que é questão de escolha, né? Cíntia, eu concordo completamente com você em relação a essa questão das redes sociais e que não é culpa toda da mulher, tá? Mas a mulher tem uma parcela de culpa aí, desculpa. Né? Mas essa questão de você ter que sensualizar tudo, você tem que ser sexy, você tem que se vestir sexy, você tem que chamar atenção, tem que chamar atenção pro seu corpo, né? Quantas mulheres estão aí mudando o corpo todo, colocando silicone, botando isso, aquilo, sabe? Enchendo o corpo de coisas para chamar atenção, sim. Não vem com essa historinha de que, o meu corpo, eu faço o que eu quiser. Não, a própria Pamela Anderson, que ganhou a vida dela... Sinceramente. Né? Com isso, está hoje, né, sofrendo... Enquanto ela fazia isso, ela era um símbolo sexual, né? Mas agora que ela está falando do prejuízo que isso causa nas pessoas, ela está sendo criticada. Não é curioso isso? A sociedade, né? Hollywood especialmente, a mídia, a grande mídia. Agora... É interessante o que ela falou também, nas 3 coisas. Pornografia, estão se perdendo homens para pornografia, para videogame e para cabeça vazia. Isso é verdade, eu tenho que parabenizar a Pamela Anderson por ser vocal a respeito disso. Agora, eu incluiria aí também já uma grande parcela de mulheres que estão sendo perdidas, não tanto para videogame, também acontece, mas também para a pornografia. Muitas mulheres estão sendo estragadas com respeito ao que elas pensam sobre sexo, influenciadas pela pornografia. Exatamente, porque muitas delas elas recebem o mundo dita para ela. Você tem que ter esse corpo aqui para chamar a atenção, tem que ser sexy, você tem que se vestir sexy. Né? Tem que fazer essas coisas. E você tem que fazer essas coisas. Você tem que ser essa mulher gostosa, vamos dizer assim, gostosa. Tem que ser gostosa. Pra quê? Pra que você tem que ser gostosa? Né? O que você está querendo? Qual o resultado disso? O resultado é isso aí que a gente vê. A mulher levanta as bandeiras falando, não, porque nós temos isso, nós somos isso. Mas olha só, você não está tendo um casamento. Você tá praticamente treinando os homens a olhar para as mulheres assim, eu tenho que ver se ela é gostosa ou não. Então, quer dizer, desvalorizando, a própria mulher está desvalorizando a mulher, no geral. Então, assim, tem uma parcela de culpa a mulher também. Inclusive você, Pamela Anderson, você tem uma parcela de culpa nisso aí, tá? Vamos ser sinceras. A última notícia de hoje coloca nas mãos da mulher a possibilidade do relacionamento ser duradouro. Veja aí se você concorda com essa notícia. Você é daquelas que explode por qualquer motivo? Então, preste atenção neste estudo. A Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, acompanhou casais durante mais de 10 anos e revelou que uma relação duradoura depende da capacidade da mulher em se manter calma.
Foram estudados mais de 80 casais de idade média e mais velhos. E os cientistas perceberam que as mulheres conseguem iniciar conversas difíceis para solucionar problemas mais facilmente. Mas é essencial que elas consigam se acalmar após a discussão. Segundo os pesquisadores, os casais em que a esposa se acalmava mais rápido tinham casamentos mais felizes. As mulheres têm a fama de se irritarem mais facilmente. Então, é fundamental que elas aprendam a controlar as emoções para resolver os conflitos do casal. Olha, já dizia o rei Salomão, né? Que a mulher sábia... Um estudo de 3.000 anos. Edifica a sua casa. Não precisava fazer isso, era só... Porque é melhor viver sozinho no deserto, né? Do que com uma mulher rixosa. E saber que a palavra branda, calma, o furor também. Então, realmente, isso já vem de muito tempo. Mas você sabe, Cíntia, eu estava pensando, né? Se um homem fica calmo e ela não fica, ele não consegue ficar calmo. Porque ela vai ficar ali e a calma dele vai irritá-la. É verdade. Então, por isso que quando ela fica calma, aí que resolve. Porque se ela ficar calma, a calma dela não irrita ele. Não é incrível isso? É claro que é um estereótipo, pode inverter, né? A gente sabe que, de modo geral, a mulher ela tem uma habilidade mais eficaz de acalmar os ânimos ou de excitar os ânimos do que o homem, né? De forma geral. Mas também pode inverter. Eu tenho certeza que muitos nos assistindo em casa agora vão falar, não, aqui em casa é diferente e tal. Mas, de forma geral, está aí o estudo que não nos deixa mentir, que as mulheres, elas, quando conseguem apaziguar-se mais rápido, né, quando conseguem trazer uma resolução mais rápida para a conversa, então o casamento dura mais. E isso quer dizer o quê? Que está na mão da mulher, né? Não fique pensando assim, a culpa é da mulher, tudo é culpa... Não, eu vejo isso como privilégio. Então, eu tenho o poder de resolver todos os problemas. Se eu tiver domínio próprio, se eu for calma, eu vou conseguir tudo o que eu quiser do meu marido. Então, eu vejo isso como positivo e não negativo. E um segredo, assim, uma coisa que eu aprendi, às vezes tem muita gente que não acredita, né? Mas comigo funciona. Eu sempre aprendi o segredo dos 5 segundos. Né? São 5 segundos, algo que passa muito rápido, mas nesses 5 segundos impede de você falar coisas que não devem ser faladas. Então, eu já passei momentos de ficar irritada, né, com alguma coisa assim, que ele falou, mas esses 5 segundos que eu penso assim, tá, eu quero falar isso, eu quero ser, às vezes, ríspida com ele, eu quero mostrar que ele tá errado, mas nesses 5 segundos eu penso assim, vai valer a pena? Não, não vai valer. Então, eu consigo respirar fundo e não falar. Imagino que isso deve pelo acontecer. menos comigo funciona. Isso deve acontecer muitas vezes ao dia com você, né? Também, acho que acontece. São só 5 segundos. Porque é bem diferente, às vezes, na agitação dele. Aí respiro fundo, tá? Deixa ele. E funciona. E funciona. Eu não vou conseguir tirar isso dele, essa agitação, às vezes. Então, eu respiro fundo. Tá bom, pode cantar. Pode cantar. Pode cantar, que às vezes de manhã ele canta, às vezes eu quero acordar tranquilo, ele já acorda cantando. E eu respiro fundo, tá bom, pode cantar. Pronto, mais uma notícia aí, né? Mais uma. Esse foi o quadro 3x4 The Love School. Queria agradecer mais uma vez, Renato e Cris, por estarem com a gente aqui. Prazer. E agora é hora de um outro quadro, Laboratório. Kevin e a Maiara estão juntos há apenas há 1 ano. Ele teve um passado complicado com drogas, está dando a volta por cima, porém, continua impaciente, perfeccionista e não valoriza a esposa. Ela, por sua vez, não aceita os conselhos do marido, deixa a casa bagunçada e ainda reclama do comprometimento dele com a igreja. Laboratório neles. Kevin, o problema do nosso relacionamento é que você é muito mandão, você acha que você é o dono da verdade. É um problema que você nunca me escuta, né? Qualquer coisa que eu tenho pra falar com você, não dá pra falar com você, eu guardo tudo pra mim. Você acha que tem que ser do seu jeito, eu não posso falar nada. E o que acontece? No sábado, no próprio sábado, eu falei pra você que tava sem celular, a mãe do meu filho me ligou, você viu o que aconteceu e eu tinha que resolver aquele assunto. E eu fui lá buscar na casa do meu irmão o celular e você fez tudo aquele barraco total ali, brigando comigo, né? E quando eu cheguei, o que você fez? Tentou me jogar da escada, né?
Kevin, tudo que acontece você quer ir atrás da sua família. Tudo que acontece, a primeira coisa que você pensa é ir atrás da sua família. Tudo que acontece na sua vida, você tem que perguntar pro seu pai, tudo você quer falar pro seu pai. Eu falei porque na hora eu tava certo que eu ia sair de casa, não ia ficar mais em casa, porque não dá. Qualquer coisa que eu vou falar pra você, se eu falo pra você, ó, o armário tá desarrumado, você fala o quê pra mim? Não, tá arrumado. Não, tá arrumado do seu jeito, porque aquele jeito ali não é arrumado. Eu chego cansado e aí eu falo pra você, arruma a casa. Já teve vezes que, eu não sei se você lembra, que minha mãe tava lá em casa, você falou que tava cansada, eu tava arrumando a casa, você olhando e você, limpa até meu banheiro. Poxa, o que acontece, Mayara? Então tá se invertendo, então... Não tá se invertendo os papéis. Vamos dar uma paradinha aqui, porque realmente essa situação... Não, eu vou deixar você falar, depois eu falo. Eu falo primeiro. Então, primeira coisa, né, que a gente vê que realmente sempre é a mesma coisa do casal. Um vai jogando pro outro, né? E essa questão de esperar que o outro faça, né, ou às vezes jogar a responsabilidade para outra pessoa, realmente isso se torna um peso. Sabe, o casal, principalmente vocês que estão há 1 ano casados, eu vou ser sincera para você, Mayara, é humilhante para o homem. Poxa, ele recebeu a mãe, você falou da questão da família, não sei se ele vai falar sobre isso, mas ele tá com a mãe, com a sua sogra dentro de casa e você tá ali, não, vai limpar o banheiro também, faz isso também. Além de ser humilhante, né, assim, essa situação de, não só por causa que é um homem, mas você tá sentado e fala, vai, você faz isso. Se fosse a situação dele, seria humilhante para você também. Não, vai lá, limpa isso, faz você isso. Não, os dois têm que estar juntos, porque sempre vai ser um problema atrás do outro e vai sobrecarregando, né? Agora, aonde que você resolve um problema, Mayara? Empurrando o seu marido da escada. Não, depois que ela falou isso, eu acho que eu fiquei um pouco parado. E parei de ouvir as outras coisas, porque, tudo bem, eu entendo que ele estava sem o telefone, precisou resolver um problema com o filho, se envolveu com a família, não deve se envolver com a família, além do que já foi acordado. Eu acredito que vocês devem ter falado sobre isso, né? Ele tem um filho de uma outra pessoa, então ele tem esse envolvimento. Mas se ele estava sem celular e precisou ir lá, como é que você resolve um problema tentando empurrar a pessoa da escada? Não faz sentido. Pelo que vocês conversaram aí, vocês já se separaram e voltaram 3 vezes. Para fazer dar certo, vocês têm que aprender. Me perdoe, por favor, a forma que eu vou falar. Eu vou falar, Cíntia. Então, me perdoe, por favor. Vocês têm que aprender a ser gente. Não é difícil. Você tem que aprender a se colocar no lugar da outra pessoa. Mayara, se põe no lugar do Kevin. Kevin, se põe no lugar da Mayara. Vocês são insuportáveis. Insuportáveis. Você, Kevin, não pode tratar a sua esposa desse jeito. E você, Mayara, não pode tratar o seu marido assim. É um absurdo. Eu fico pensando, 1 ano de casamento, tudo bem, dá para dar certo. Sim. A gente sempre mostra aqui que não tem impossível. É só mandar pra gente que a gente dá um jeito. Mas tem que haver humildade. Vocês têm que parar de olhar pro erro do outro e passar a olhar pros seus erros. Eu não consigo mudar a Cíntia. Eu tentei. Ela não consegue me mudar. Ela tentou. Sabe quando que o nosso casamento deu certo? Quando eu olhei pra mim e aprendi a ser gente. Eu não posso ser grosso com a minha esposa. Eu não posso ser estúpido com ela. Então, eu me mudei. Ela fez a mesma coisa. Eu não posso ser emotiva, não posso ser insegura. Ela procurou mudar. Acabou, resolveu o problema. E cuidado, tem que haver muito cuidado, Mayara, com a questão também de ser explosivo. Porque pelo que eu vi, ele fala essa questão também do seu impulso, de explodir, de ficar nervosa. Então você viu que uma situação, aquilo te deixou muito nervosa, respira, não fala naquele momento. Porque não quer dizer assim, então não vou falar mais nada, não vou poder mais falar no meu casamento, não. É saber a maneira certa de expor o problema. Né? Isso que a Cíntia falou é fundamental. Era bom você até anotar, Mayara. Escolher a hora certa e a maneira certa de expor o que tem que ser exposto. Vamos continuar aqui. Você é muito folgado.
eu te ajudo a pagar as coisas. Por que a gente não pode dividir as tarefas? E eu tenho que limpar a casa sozinho, então? Não, a gente tem que dividir as tarefas. Ah, tá. Então, mas quando a isso gente marca pra limpar... vezes. Quantas vezes você arrumou a casa? Hoje, não, mas, Mara, você quer que eu faça o quê? Eu tô trabalhando muito mais agora pra ganhar muito mais, porque o Arthur tá morando com a gente, tem que pagar a escola, tem que pagar um monte de coisa. E eu tenho que trabalhar mais, eu chego mais cansado. Você vê que às vezes eu trabalho 13 horas, 14 horas por dia. É muito. E aí, você quer que eu te ajude nas coisas de casa? Só um momentinho, por favor. Uma coisinha, um detalhe. A gente vê que nos dias de hoje, eles, às vezes, tem muita essa dificuldade, né? De um ajudar o outro, porque às vezes realmente a mulher também trabalha, os dois não estão em casa e a casa precisa realmente ser arrumada. A gente até deu o exemplo aqui hoje no início do programa. Mas uma coisa também que eu tenho que pensar, no que eu posso poupar o meu marido? No que eu posso poupar a minha esposa? Sabe, se eu posso fazer aquilo, sabe, e eu posso lá limpar, eu posso ali lavar e poupar meu marido por isso, então ok, eu vou lá e faço. Eu posso me sacrificar mais, eu posso me esforçar mais. Mas não adianta também ficar assim, não, eu fiz a minha parte, faz a sua. Sendo que eu posso fazer. Então pense um pouquinho com respeito a isso. A gente percebe que vocês não têm parceria. Vocês falam muito da obrigação um do outro. Numa parceria, não é obrigação. É prazer. Abaixa um pouquinho as armas de vocês, né? Os dois estão apontando uma arma para o outro. Abaixa a arma. Levanta uma bandeira branca aí, né? Uma trégua. Aprender a escutar um o outro. Vai anotando o que a gente está falando para vocês colocarem em prática, porque vai dar certo. Vou continuar aqui. Você não é carinhoso comigo. Eu vou te abraçar à noite, você fala pra eu sair, eu tô do seu lado na cama, você fala que tá muito apertado. Poxa, você tá me empurrando pra fora da cama. Eu não, só quero ficar perto de você e você manda eu sair. Poxa, a cama tem um espaço pra dois ali que é um pouco de abraço e na hora que eu quero dormir, eu não posso ficar sufocado. Não tem como. Não tem Nossa, como. às vezes eu já tô longe de você, você vai pra lá. Daqui a pouco eu vou ter que dormir no chão. Isso daí é frescurinha sua, porque pelo amor... Tudo pra você é frescura. Tudo pra mim é frescura, né? Você é muito nervoso, você é muito estressado. Você chega do trabalho estressado e você desconta em mim, tudo você se incomoda com o que eu faço. Tudo. Aí às vezes não tá pronta a comida e você quer que eu fique como? Eu tô cheio de fome. Eu não aguento mais isso. Toda vez você só vem falar comigo pra falar meus defeitos. Toda vez é isso. Não tem sentimento. Mas é só você falar pra mim. A gente não consegue conversar. Qual que é o meu problema? Você tem que falar. Você reclama demais, você reclama muito. Não tô reclamando, eu tô falando o que me deixa nervoso, que não dá pra fazer. Mas se eu sou tão ruim assim, por que você casou comigo? Porque eu não sabia, tem que casar pra ver. Kevin, relacionamento é muito maior do que isso. Se você sabe, então me ensina então como é que é o relacionamento, então. Aí você me explica certinho e aí a gente vai se dar muito bem. Aí quem sabe, se você sabendo tudo isso, você não se desequilibra, não tenta me fazer de super-homem, jogar da escada, outras coisas mais. Kevin, que respostinha, hein? Isso aí mostra um pouco de orgulho. O que eu queria que vocês dois entendessem? Vocês se casaram sem se conhecer. Eu não sei quanto tempo vocês namoraram, eu sei que vocês estão casados há 1 ano. Você colocou expectativas, vocês colocaram expectativas um no outro. E não há como um homem ou uma mulher corresponder a todas as expectativas. É natural que você se frustre com uma coisa e outra. Por isso que vocês têm que ajustar. Vocês estão na fase desse ajuste. Só que vocês não querem fazer cada um a sua parte. Então, o que vocês têm que aprender? Que nunca um será perfeito para o outro. Eu não sou perfeito para a Cíntia, ela também não é perfeita. Mas o nosso relacionamento é perfeito. Por quê? Porque aprendemos a respeitar as diferenças um do outro. Comecem a olhar para si, a se policiar, para que vocês mudem o trato um com o outro. Esse é o primeiro passo para fazer dar certo essa relação. E é muito fácil apontar para outra pessoa, né? E quando você aponta um defeito que a outra pessoa sabe que tem aquele defeito, aquilo pesa muito mais. Quer dizer, um exemplo, eu sei que eu sou estressada, sou muito nervosa, eu grito toda hora e com o Catalina, você grita toda hora, que é isso, que é aquilo, poxa, eu sei que eu sou assim, mas eu não estou conseguindo mudar, eu não sei como sair daquela situação. Então, se eu tenho uma outra pessoa do meu lado apontando aquele erro para mim, ao invés de me ajudar, quer dizer, eu nunca vou sair daquela situação, nunca vai melhorar, né? E você falou muito nessa questão, quais são as minhas qualidades? Mas vocês dois, vocês não conhecem
a qualidade um do outro. Porque quando ela perguntou para você qual a minha qualidade, sinceramente, eu não vi você falar nada da qualidade dela. Então, um tem que conhecer a qualidade do outro e, sabe, e fazer isso aparecer, fazer essas qualidades crescerem. Mesmo que ele não entenda, ele não reconheça a sua qualidade ainda, comece a reconhecer a qualidade dele e a exaltar isso nele. Porque aí ele vai ver e vai ser recíproco, recíproco, né? E vai ser dessa forma. É o que os dois têm que fazer. Essa dica que a Cíntia deu é para os dois. E olha, sinceramente, tá fácil. Nós já vimos aqui casos muito mais difíceis. Então, não tá difícil, tá fácil. Coloque em prática já a partir de agora. Talvez uma coisa e outra que a gente falou aqui, vocês devem ter ficado com um pouquinho de raiva. Não nos leve a mal, é para ajudar vocês. Tá bom? E agora, na Escola do Amor Responde, a gente vai ajudar uma aluna aqui de São Paulo que tem uma pergunta um tanto quanto curiosa. Não é pela pergunta em si, a gente já ouviu coisas parecidas aqui no programa, mas pelos detalhes dessa pergunta. Então, vamos ouvir e saber quais são esses detalhes. Meu nome é Júlia, sou aqui do interior de São Paulo e eu queria fazer uma pergunta. Faz 9 meses eu perdi o meu esposo e apareceu um homem, né, interessado em mim. E eu queria saber se eu poderia dar uma oportunidade, né? E também, eu tenho filhos, né? E também essa pessoa é um ex-amigo dele de infância, né? É errado? Eu queria a ajuda de vocês. Olha, Júlia, não acho que é errado, não. Tudo bem, eu não sei... quanto tempo que ele faleceu? 9 meses. 9 meses. Eu não sei como é que você está por dentro, né? Se você já é o primeiro ponto importante. né? Se você já está pronta para entrar em um relacionamento. Eu acho que, se já é uma pessoa do convívio, eu acho que fica até mais fácil, porque já conhece, né? Já tem uma afinidade, eu não sei, já tinha essa amizade antes. Não é errado. Eu acho que ela tem que olhar para dentro de si e ver se ela está preparada para entrar num outro relacionamento. E um outro ponto que ela apontou ali foi a questão dela ter filhos, né, de ter um filho. Mas se ele aceita, né, a questão de você ter filho, então realmente também não há problema, né? Se aceita, então no início vocês vão se adaptar, a criança também vai se adaptar, então se ele aceita, não há problema nenhum. Porque pelo que você falou, ele que se interessou por você, né? Ele que se interessou. Então, errado, foi a pergunta que você fez? Não é errado. Você só tem que respeitar esse seu tempo. Se você está preparada, como é que você está por dentro, como é que era o seu casamento, se ficou algum trauma, algo assim. Se está tudo bem, se está tudo certo e você respeitou esse seu tempo, então errado, como eu disse, não é. E a outra questão é por ser um ex-amigo, né? De pensar assim, poxa, será que eu estou traindo? Não sei se você a memória do meu marido. Não sei se você, de repente, tem essa ideia, às vezes, de pensar que é errado, assim, poxa, mas ele é um ex-amigo de infância, né, do meu marido. Será que eu estou traindo meu marido? Claro que não. Né? Porque, poxa, como a gente falou, se já passou por toda essa etapa de você estar curada, de você estar tranquila, você já superou isso, né? Da questão também do seu filho, não, eu sei que ele aceita. Então, se ele é uma boa pessoa, sabe? Se você vê que há caráter, tá? Não adianta só assim, não, ele está interessado em mim, ele gostou de mim, eu gostei dele, vamos em frente. Não, mas se você vê, não, realmente, eu vi que ele era realmente um bom amigo, ele é fiel, sabe? Eu nunca vi problema nele, então... Não há problema dar essa oportunidade de vocês se conhecerem, porque vocês já não vão estar namorando, casando, não. Pelo menos dê uma oportunidade de vocês se conhecerem e não tem esse sentimento de, será que eu estou traindo o meu marido? Não, isso não vai acontecer. Infelizmente, o nosso tempo acabou hoje. Mas olha só o que estamos preparando para a próxima semana. Eu descobri que eu estava com câncer. Naquele momento, eu tive que me fazer forte por ela. Porque você fica sem chão. A pessoa que você ama te liga, eu tô com câncer. Teve um dia que eu cheguei em casa do trabalho e o Wagner estava com o celular na mão. Uma pessoa que eu conheci no passado, ela me mandou uma mensagem e a gente começou a conversar ali. Ela acabou me mandando as conversas. Eu não acreditava, eu fiquei sem chão. E ainda,
sabendo isso tudo, né? Essas coisas todas que eu sei sobre mim, eu não me namoraria. Acredito sim que eu namoraria sim comigo. Então, alunos, até mais. Tchau. Tchau, tchau.